O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, aqui nesta Santa Missa, hoje celebrando este dia do Senhor, do 11º domingo do tempo comum. Nós estamos aqui diante desta liturgia da Palavra de Deus. A primeira leitura é tirado do livro do Êxodo, mostra para nós que ao pé do Monte Sinai, logo depois que o povo havia sido libertado lá das garras dos egípcios, então Deus faz uma aliança com esse povo, faz uma aliança com o povo de Israel. E ele fala, né, que ele mesmo tirou o povo da escravidão, lá das garras do faraó, e ele fala para o povo que ele escolheu, é uma escolha de Deus. Isso é muito significativo. Dentre tantos outros povos, Deus escolheu o povo hebreu para ter um relacionamento. A gente vê a beleza dessa primeira leitura,
de um Deus próximo, de um Deus presente, de um Deus atuante, que quer ter um relacionamento com o seu povo. Isso é hoje, isso foi antes, e a gente pode dizer hoje muito mais. A gente vê de que maneira Deus quer se relacionar conosco. Então lá no Êxodo, naquele momento, ao pé do Monte Sinai, prefigurado ali também pela pessoa de Moisés, Deus mostra que Ele quer ser o nosso aliado. Deus quer ser aliado do seu povo. Isso também para nós é, de fato, uma lembrança importante. Deus é o nosso aliado. Deus é o seu aliado. Deus é o meu aliado. A gente não pode jamais se esquecer disso. Nós temos Deus como o nosso aliado. Foi isso que ele disse para o povo hebreu. Eu quero ser amigo de vocês. Eu quero ter um relacionamento com vocês e vocês podem me ter como aliado de vocês. Então a gente vê isso de uma forma clara na primeira leitura. A gente vê na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos que por qual motivo Deus fez uma aliança com o povo hebreu, dentre tantas alianças que Deus fez com o povo, mas nós estamos diante de uma delas, uma aliança de amor, uma aliança de relacionamento, de fidelidade, de confiança. Mas o que fez Deus fazer uma aliança com o seu povo? E a gente sempre tem que lembrar que é a gratuidade. Se a gente perguntar por que Deus fez aliança com o seu povo? Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é generoso. Né? Porque é o amor de Deus gratuito. Gratuitamente Ele nos amou, Ele nos ama. Mesmo quando a gente não merece, Ele continua nos amando. A gente tem que lembrar disso. Olha como é extraordinário o amor de Deus. Mesmo quando nós nos achamos as pessoas mais pecadoras, mesmo quando nós estamos distantes dele, ele ainda continua nos amando. Tem até uma canção que diz: não é o nosso momento que controla o amor de Deus. Se eu estou na graça, ele me ama. Se eu não estou na graça, ele não me ama. Não. Em todos os momentos, a única coisa que Deus faz é nos amar. Tanto que a carta aos Romanos vai dizer isso, né? Quando éramos inimigos de Deus. Olha só o que vai dizer hoje São Paulo aos Romanos. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Então, vejam aí o amor gratuito de Deus. Deus, ele não disse: olha, andem na linha, abandonem os seus erros, se convertam, aí depois eu passo a amar vocês. Não. Mesmo quando nós ainda éramos pecadores, mesmo quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ele já nos amava. Ele não deixou para nos amar depois. Não, ele nos amou. E, claro, depois, é evidente, ele pede uma resposta também de amor, para que nós também, assim como ele nos ama, que nós passemos a amá-lo. Né? E amá-lo significa, de fato, andar na graça, né? De fato,
viver na obediência aos seus mandamentos, mas a gente vê isso claramente na segunda leitura, o dom gratuito de Deus. Ele nos escolheu, ele é o nosso aliado. Por que ele é o nosso aliado? A gente pode até pensar, eu nem mereço que ele seja meu aliado, mas ele é, mesmo quando a gente não merece, Deus continua do nosso lado, sendo o nosso aliado. E o evangelho de hoje nos coloca aí na perspectiva que eu diria da missão, a missão da igreja, quando ele viu ali aquelas ovelhas, ele sentiu compaixão daquelas ovelhas, aquelas ovelhas que viviam como se não tivesse um pastor, abandonadas, ovelhas feridas, cansadas. Por isso que em dado momento Jesus vai dizer, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados, com vosso fardo pesado, porque se aproximai de mim, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque Jesus sentiu compaixão das suas ovelhas, e ele escolheu os 12 apóstolos, os pastores, para serem colaboradores e continuadores da missão de nosso Senhor. Então, a importância neste dia de hoje, para que nós possamos renovar o nosso ardor missionário, não só em relação aos pastores, aos religiosos e religiosas, mas a todo o povo de Deus, renovarmos o nosso compromisso, o nosso comprometimento missionário. Quando Jesus foi chamando os 12, mas nós podemos imaginar que a lista aqui seria grande demais, mas é chamando a cada um de nós, no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, ele nos escolheu, chamando a cada um de nós pelo nome, para ser um missionário, para ser um continuador da missão que ele realizou aqui neste mundo. Nós precisamos entender que o segredo da missão consiste naquilo que é a última parte do evangelho de hoje. Para a gente entender o que é o espírito da missão, a gente olha para a última frase do evangelho de hoje. Se a gente entende isso, a gente começa a entender o que é a missão da igreja, o que é a missão que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Quando ele diz, de graça recebestes, de graça deveis dar. De graça recebestes, de graça deveis dar. Eis aí a missão. Isso é missionário, A missão está aí. Se nós recebemos o amor de Deus, se nós recebemos a graça de Deus, se nós recebemos a misericórdia de Deus, a gente não deve guardar só para si, A gente não é só para nós. Essa graça, esse amor, essa misericórdia, essa bondade de Deus, o ponto final não sou eu. Não, a gente tem que fazer com que esta graça, esse amor, essa misericórdia, essa bondade de Deus, ela possa se expandir, ela possa se difundir, disseminar, porque nós recebemos de graça. Uma vez que a gente recebe de graça esse amor, a gente também deve dar. Ou seja, deveis dar aos outros.
levar aos outros, eis aí a missão. A missão consiste nisso. A partir do meu entendimento que eu recebi de Deus, eu recebo de Deus tantas coisas boas, e eu devo transmitir isso às outras pessoas. Então isso aí está, né, o espírito da missão. Recebestes de graça, e de graça deveis dar. Deveis dar. Nós recebemos, mas depois que nós recebemos, nós devemos dar. E neste dar está a missão. O que é a missão? A missão é porque nós recebemos e agora nós devemos dar. Como vai dizer Jesus aqui. Por isso que nós devemos renovar o nosso comprometimento, a nossa missão. Nós podemos pensar que é de Deus a nós e de nós aos irmãos. Isso é importante. Guardar isso. De Deus a nós, de nós aos irmãos. De Deus a nós, Ele nos dá. Mas depois nós devemos dar aos irmãos. De nós aos irmãos. Eis aí a missão da igreja. A gente pode lembrar do amor, né? O amor que a gente recebe de Deus. Deus nos dá esse amor, mas esse amor nós também devemos dar aos irmãos. Então eis a missão. Por isso que Jesus, Ele escolheu os 12 apóstolos para que nós fizéssemos isso. A partir que a gente recebe de Deus, a gente também tem que doar aos nossos irmãos e irmãs. É um transbordamento. O que é a missão? A missão é um transbordamento. Transbordou. O amor que eu recebo de Deus, ele transborda ao ponto de que, transbordando, ele possa também chegar aos outros. E é importante dizer, neste dia de hoje, neste domingo, no dia do Senhor, neste dia 14 de junho de 2020, nesta missa do 11º domingo do tempo comum, anuar, que nós devemos não nos sentirmos privilegiados pela escolha de Deus. Nós somos pessoas que fomos escolhidos por Deus, nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos este povo sacerdotal, esse povo régio e sacerdotal, profético, que nós nos unimos ao corpo de Cristo, à igreja, no dia do nosso batismo. Mas nós devemos entender que nós não só devemos ficar neste espírito de amor apenas entre nós mesmos. Nós às vezes temos uma tendência de nos aninharmos entre nós mesmos, não que isso seja ruim. É claro que nós que somos igreja, você que participa de uma pastoral, de um movimento da igreja, de algum serviço da nossa paróquia, das paróquias, das dioceses, nós devemos lembrar que isso é importante, a gente ter essa união, a unidade. Mas nós não podemos nos fechar em nós mesmos, porque nós estaríamos traindo a missão. Nós não podemos ficar apenas amando os nossos amigos. Eu vou amar aqueles que são da minha comunidade, aqueles que são da minha obra, aqueles que são da minha pastoral, aqueles que são da minha igreja, e eu sequer me importo, eu sequer me preocupo com os outros. Aonde estão os outros?
que não estão na minha pastoral, que não estão na minha igreja. Podemos ficar acomodados em viver apenas essa experiência entre nós mesmos. Vamos ficar aqui, porque é muito fácil. A palavra de Deus vai dizer: onde é que estaria o nosso mérito em nós somente amarmos os nossos amigos? Ser missionário, ser missionária, é nós darmos um passo adiante de também amarmos os nossos inimigos. Não só amar, né? Não só apenas nos sentirmos privilegiados, como se nós participássemos ali de um mesmo partido, né? Digamos assim, o mesmo partido político, digamos assim. Não, isso não é a igreja. A igreja não é apenas um grupo, um gueto, um grupo de eleitos, uma casta de eleitos que ficam ali só se amando um ao outro. Não, a igreja, Jesus Cristo, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos congrega, Ele faz com que nós sejamos sim irmãos uns dos outros, mas nós devemos ser uma igreja em saída, uma igreja que se importa, eu diria, muito mais com aqueles que estão lá fora do que aqueles que já estão dentro. É importante a pastoral de manutenção, da gente conservar as nossas pastorais já existentes, mas nós devemos alargar o nosso olhar, né, a nossa missão de perceber quantos aí no mundo precisam fazer com que a mensagem de Jesus chegue até eles. Então, por isso que é a missão da igreja, né, para todos nós. Então, a gente precisa ter esse amor por aqueles que estão distantes. Então, a gente precisa lembrar disso. Eis aí a missão da gente levar a palavra de Deus para todas as outras pessoas. Não ficarmos apenas querendo amar entre nós mesmos. Alargar o nosso horizonte para que nós sejamos assim uma igreja profética, uma igreja missionária. Porque vocês lembram que no início eu disse que Deus nos escolheu e Deus é o nosso aliado. Né? Lembra que na primeira leitura do livro do Êxodo a gente vê isso. Deus está dizendo assim, eu sou aliado de vocês, povo hebreu, povo de Israel. Quando no Evangelho, o que Deus faz, né, em Jesus, que é Deus encarnado? Ele está dizendo, eu sou aliado de vocês, mas agora eu quero que vocês sejam os meus aliados. Isso é ser missionário. O que é um missionário? É aquele que sente que Deus é o seu aliado, e uma vez que ele sente que Deus é o seu aliado, ele agora quer ser aliado de Deus. Isso é o missionário. O que é o missionário? É aquele que é aliado de Deus, é aliado de Jesus Cristo. Né? Para que, sendo aliado de Deus, o que são os 12 apóstolos, se eles não foram aliados de Deus, para continuar a missão, né? Para levar a salvação para todas as outras pessoas. É isso. O que é a missão da igreja, senão em última instância, levar a salvação a todos os povos? A palavra vai dizer que Deus quer salvar a todos. E por isso Ele escolheu a nós,
batizados, não só os religiosos, as religiosas, não só os bispos, não só os padres, mas todos nós batizados devemos ser aliados de Deus, entender, Senhor, eu quero ser o teu aliado, eu quero levar a salvação para tantas pessoas neste mundo inteiro, e é isso que nós devemos renovar neste dia de hoje, ser um aliado de Deus. Isso é um missionário. Se alguém nos perguntasse o que é um missionário, o missionário é um aliado de Deus. Você que trabalha em prol do bem, em prol da caridade, em prol dos necessitados, em prol da igreja de Jesus Cristo, o que você é? Um aliado de Deus, Alguém que varre a igreja, alguém que toca, alguém que canta. O que você está sendo? Alguém que vem aqui filmar essa Santa Missa. Você está dizendo, Senhor, eu sinto que o Senhor é o meu colaborador. Eu sei que o Senhor é o meu aliado. E eu quero também colaborar contigo. Eu quero dar minha contribuição de salvação deste mundo. Eu quero ser... Não quero só que o Senhor seja o meu aliado, mas eu também quero ser o teu aliado. Isso é a missão da igreja. A gente poder ter essa perspectiva de nós sermos aliados com Deus. Somos aliados de Deus, das ovelhas, que muitas ovelhas estão ainda, como vai dizer aqui o Evangelho, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ainda hoje acontece isso, gente. Vocês sabem, quando a gente olha para o mundo de hoje, quantas ovelhas desgarradas, feridas, cansadas, abatidas. Aqui ovelhas são pessoas humanas, almas, E a gente precisa colaborar com Deus. A gente precisa hoje ser o olhar de Jesus, as mãos de Jesus, utilizar todos os nossos dons, todos os nossos talentos para curar, para acalentar, para proteger, para consolar as ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas, as pessoas que ainda estão por aí. Eis a missão de todos nós. E amar, assim eu repito, não amar até mesmo, gente, aqueles que nos perseguem, aqueles que contestam a nossa igreja. Quantas pessoas contestam a nossa igreja, malham a nossa igreja, agridem a nossa igreja. Às vezes a gente fica um pouco triste, eu diria até às vezes indignado, revoltado, até causa uma revolta quando agridem a nossa igreja, quando perseguem, contestam. Mas o que nós devemos fazer? Ficar com raiva? Nos agredirmos? Penso que não. Nós temos que amá-los. Quando a gente vê um irmão agredindo a nossa igreja, às vezes é porque a pessoa nem conhece a igreja. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está falando. E a gente precisa amar. Porque é muito bom amar quem fala bem da nossa igreja. Não é verdade? É fácil. O desafio cristão é a gente ser capaz de amar até mesmo aquele que lá na sua família, no ambiente do seu trabalho, fala mal da sua igreja. E você vai responder o quê? Vai ficar com raiva? Não vai querer mais falar com essa pessoa? Vai desejar o mal para esta pessoa? Não. Sabe qual a resposta que a gente tem que dar para essas pessoas? O amor. Amar. Eis a melhor resposta.
É a melhor resposta que nós cristãos devemos dar a todos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos contestam. Não são apenas argumentos para a gente tentar convencer o outro de que ele está errado. Ame. Ame. É isso que eu tenho que fazer. Amar. Amar os nossos inimigos. Eis a missão da igreja. Porque quando a gente começar a amar, a gente vai estar dando a melhor resposta. E certamente as pessoas vão ficar muito mais convencidas do que é a grandeza do cristianismo e a grandeza da nossa igreja. Amar. Nós, irmãos e irmãs, nós devemos pensar que a igreja, né, ela não só está no mundo. A igreja é para o mundo. É isso que Jesus, ao enviar os 12 apóstolos, quando ele foi dizendo nome por nome, e a gente poderia estender a lista. Essa lista, né, ela é inúmera, que estão nos nossos batistérios, né? É eu e você, né? Ele chamou Pedro, Tiago, Mateus, né? Mas ele chamou também, né, o David, né? Chamou o Bruno, chamou o Dedé, chamou a Fabiana, chamou a Dona Lúcia, a Valnice, a Andréia, né? Chamou a cada um de nós. Essa lista, ela não termina, ela continua. E ele escolheu a cada um de nós. A cada um de nós. Isso chega a arrepiar. Porque de fato, irmãos, ele não tinha como colocar tudo aqui nesse livro, né? Então ele parou nos 12. Mas essa lista continua. Quando o nosso nome ressoa, quando no dia do nosso batismo nós recebemos, eu te batizo, fulano de tal. Naquele instante, Deus estava dizendo, né? Jesus chamou os 12 discípulos. Deus estava chamando a cada um de nós ali naquele momento para a missão. É importante nós lembrarmos, irmãos, que a missão não é algo complexo, né? Não é algo difícil. O que é ser missionário? De uma forma simples, eu diria, por isso que todo mundo pode ser missionário, porque Jesus nos escolheu, nos chamou. Ser missionário é difundir uma experiência, levar aos outros uma experiência. Isso é a missão. O que é a missão? Eu tenho uma experiência de fé. A minha experiência de fé, a minha experiência de esperança e principalmente a minha experiência de caridade, eu quero levar aos outros. Eu não tenho fé? Se você tem fé, então, pronto. Então você deve levar essa sua fé, disseminar a experiência que você faz aos outros. Isso é missão. Não é algo complexo, né? É você dizer aos outros, levar aos outros a sua própria experiência de fé, de esperança e de caridade. Missão não é algo muito complexo, algo grande. É uma transmissão de uma experiência. Eu faço uma experiência de Deus. E qual é a experiência? E uma vez que eu faço essa experiência com Deus, de fé, eu transmito aos outros. É isso. Não é? O que você acredita? Então você transmite aos outros. Olha, eu acredito nisso. E quando você transmite aos outros o que você experimenta, isso é missão. Isso é ser missionário. É uma partilha da experiência que nós já vivenciamos. Nós, neste domingo, meus caros irmãos e irmãs, nós devemos ser
né, colaboradores da salvação de todo mundo. É isso. É o nosso tema da semana. Sermos colaboradores de Deus na salvação do mundo. Quando a gente está servindo a Deus, é isso que nós estamos sendo. Colaboradores em prol da salvação do mundo. Que nesse dia de hoje, diante dessa liturgia da palavra de Deus, que todos nós nos sintamos escolhidos e enviados para a missão, para salvar o mundo inteiro. Assim seja.